Saúdo a todos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez para mais um estudo de lição de escola sabatina. Que você, meu querido irmão, que estava com saudade desse programa, seja bem-vindo. Que gosta desse programa, seja bem-vindo. Todos vocês que têm o desejo de escutar a palavra do Senhor na forma de lição de escola sabatina em vídeo, aqui estamos nós. Que Deus te abençoe para que possamos estar aí com ânimo de estudar mais uma vez essas lições de escola sabatina que tem sido uma maravilha para nós. Queridos irmãos, o que vamos falar hoje é de um ponto muito interessante, quando falamos de amizade. Quem já se frustrou com uma amizade? Quem já confiou bastante em alguém e depois esse alguém acabou te traindo? Se você já passou por algo, imagine o que Jesus ha passado, o que Jesus sofreu e vem sofrendo pelos que dizem ser amigos de Deus. Pensem em vocês, se nós somos amigos de Deus, será que estamos sendo bons amigos ou maus amigos? Vamos, irmãos, a este estudo de escola sabatina. Agora sim, queridos irmãos, estamos aqui para este estudo de lição de escola sabatina, ao qual tem como título esta lição de hoje, Traição por um amigo. Como já havíamos comentado, será que é fácil sofrer uma traição? Imagine de um amigo querido, de um amigo ao qual você se entrega para fazer algo e este vem te trair? Irmãos, com certeza já dizemos que não. A lição de hoje, a lição 12, para o sábado 19 de março, vem falando bem claro e algo que nós deveremos estar entendendo nessa lição. Acompanhem comigo, meus irmãos, a introdução dessa lição, que assim diz: se Jesus houvesse permanecido em silêncio, em aparente ignorância do que lhe sobreviria, poderia haver ficado na mente de seus discípulos a impressão de que seu mestre não tinha precisão divina e havia sido enganado, surpreendido e traído nas mãos de uma multidão assassina. Um ano antes, Jesus lhe havia dito aos discípulos que havia escolhido 12, porém que um era o diabo. E agora as suas palavras ajudas em ocasião da Páscoa, mostrando que essa traição era plenamente conhecida por seu mestre, fortaleceria a fé de seus verdadeiros seguidores durante sua humilhação. E quando Judas houvesse chegado ao seu terrível fim, recordaria a dor que Jesus havia pronunciado sobre o traidor. Aqui, meus irmãos, vamos ver o que aconteceu. Vamos estar falando aqui da traição que Jesus sofreu de um dos seus 12 discípulos. Se foi fácil para Jesus, qual é a recompensa do que fazemos? O que nós devemos estar aqui nos atentando para não cometer esse mesmo erro? Que você, meu querido, preste atenção nesse estudo, com o desejo de aprender mais e mais, e não acabar tropeçando da mesma maneira. Porque você vai saber aqui que Deus, Ele é Deus e nós não somos nada. Deus, ele havia repreendido os seus discípulos, já tinha avisado o que aconteceria e no momento certo esse traidor seria revelado. Vamos então à primeira pergunta dessa lição, ao qual vai nos dar aí a direção do que iremos abordar
nesse estudo. Vamos então à primeira pergunta que diz desta maneira. Segundo a profecia, por quem seria traído o ungido de Deus? À luz da sua própria experiência pessoal, medite sobre o significado dessa traição e quão terrivelmente sofreu o Salvador por ela. Irmãos, para nos ajudar com essa resposta, eu quero convidar aí o nosso pastor Wesley Gomes, ali de Espanha, que vai estar colaborando conosco nessa oportunidade. Pastor Wesley, seja bem-vindo. Olá, queridos irmãos. Que alegria poder me dirigir a vocês. Um enorme prazer, sabe? Sinto-me alegre cada vez que recebo o convite para poder participar da lição da Escola Sabatina, poder colaborar com o desenvolvimento desse importante estudo. Graças a Deus que os irmãos puderam retornar com a preparação destes vídeos, com diversos participantes, pois já estava fazendo falta. Que Deus siga abençoando o departamento de multimídia, para que eles possam seguir desenvolvendo esses trabalhos tão importantes para o avanço da pregação do Evangelho. Nós temos uma lição muito importante, como o irmão Hilton apresentou aí nesse rápido panorama que ele fez sobre a lição. Nós vemos uma lição que vem falando sobre uma atitude que causaria grande tristeza a Cristo Jesus. E desde logo causaria uma tristeza a qualquer pessoa. Estamos falando sobre traição. E não a traição de qualquer pessoa, senão a traição de um amigo. No livro de Salmos, nós encontramos ali quando o salmista escreve este salmo, registrado no capítulo 1 e também, no capítulo 41 e no capítulo 55 de Salmo, referindo-se a um contexto imediato e aplicando a duas pessoas que eram próximas a ele, Davi. Essas pessoas eram Aitofel, que era conselheiro de Davi, muito próximo a Davi, que compartilha com Davi, que se relacionava com Davi, que cultuava juntamente com Davi a Deus, que estavam juntos ou estiveram juntos em diversas ocasiões, apoiando-se um ao outro. E nós encontramos também Absalão, filho de Davi. E ambos, tanto Aitofel como Absalão, eles traíram a Davi. No entanto, estes salmos eles acabam também se tornando uma profecia e tendo a sua aplicação no que ocorreria com Judas em seu relacionamento com Cristo Jesus. Já que descreve uma traição também de uma pessoa que estava próxima a Jesus, de uma pessoa que se relacionava com Jesus, de uma pessoa que cultuava com Jesus, de uma pessoa que compartilha da intimidade de Cristo Jesus, que fazia parte de um grupo selecionado de pessoas que convivia ou que conviveu constantemente durante 3 anos com Cristo Jesus. Assim que se trata de uma traição de pessoas que estavam próximas umas da outra. E é interessante a forma como Davi apresenta isto. Ele diz ali de alguém que comia o pão e juntamente com ele, alguém em que ele confiava e comia o pão. É um ato extremadamente vergonhoso que descreve aqui Davi. Uma pessoa que comia o pão com ele, o traiu. E amplia isso dizendo que essa pessoa ainda levantou contra ele o calcanhar. Essa expressão ela pode ser entendida para que nós possamos assim ter uma visão correta e apropriada quando um cavalo está sendo alimentado pelo seu dono e ele dá um coice em seu dono. Mais ou menos assim atuou Aitofel e Absalão. E assim atuou Judas. Judas comia o pão juntamente com Jesus e os demais discípulos. Judas, em um momento, ele levantou o calcanhar e deu um coice em Cristo Jesus e como posso dizer, o traiu.
E Judas, apesar dos 3 anos que viveu com Cristo Jesus, é como se não fosse ou não tivesse sido afetado por nenhum dos ensinamentos que Cristo havia dado. E ele havia presenciado muitos, ele havia estado presente em muitos desses momentos onde ele pôde ver Cristo realizar grandes milagres e também dar ensinamentos importantíssimos. No entanto, nada disso valeu para Judas. Porque, apesar de comer o pão, de ter essa intimidade com Cristo Jesus, ele levantou o calcanhar contra Cristo Jesus. Essa atitude indica essa vil traição, esse vil comportamento depois de relacionar-se 3 anos com Cristo Jesus. Desde logo que isso afetaria a relação de Jesus com ele, Judas, já que isso causava uma tristeza no coração de Cristo Jesus. E isso nós podemos ver nas palavras que estão ali em Salmos, no capítulo 55, um homem de parecer, que tinha o parecer, ou que parecia ser íntimo meu guia, meu familiar. Notem a proximidade da relação que existia entre Judas e Jesus. Esta intimidade, essa proximidade, que se comunicavam e que se conheciam, que compartilham a companhia um do outro. Desde logo que isso causaria tristeza no coração de Cristo Jesus, e no momento que Jesus teve que compartilhar isso com os demais discípulos, ele não o fez de uma maneira alegre, senão se podia perceber em suas palavras tristezas, pois quando ele diz que alguém iria levantar o calcanhar contra ele, que alguém iria traí-lo e um dos seus iria entregá-lo aos seus inimigos, desde logo que isso causou tristeza em Jesus. Mas foi necessário que Jesus dissesse isso aos discípulos para que os discípulos pudessem ver que ali estava o Messias. Jesus tratou de mostrar que realmente era o Messias através da sua onisciência, do conhecimento que iria suceder no futuro, indicando que o traidor seria o próprio Judas quando ele entregou o pedaço de pão a Judas. Mas Judas, ele usufruiu da misericórdia de Cristo, da paciência de Cristo Jesus, pois desde um princípio Cristo poderia tê-lo despedido, mas não fez, o manteve próximo a si. Tratou de alguma maneira alcançar a Judas, mas não foi possível, já que Judas então decidiu trair o seu mestre e entregá-lo para ser então crucificado. Diante de tudo isso, nós devemos fazer uma reflexão e fazer-nos uma pergunta: como posso eu estar traindo a Jesus? Judas esteve com Jesus durante 3 anos. Nós estamos com Jesus há quanto tempo? Alguns 5, outros 10, outros 15, outros mais. E seguimos muitos de nós traindo a Jesus. Traímos a Jesus com o nosso comportamento anticristão. Traímos a Jesus com nossas palavras que ferem a outras pessoas. Traímos a Jesus quando queremos colocar em primeiro lugar a nossa vontade. Traímos Jesus quando buscamos não obedecer os seus mandamentos. Traímos a Jesus quando, de alguma forma, a sua igreja é prejudicada por nós. Traímos a Jesus de muitas maneiras. E todas as vezes que nós traímos a Jesus, com certeza, ele se sente entristecido, ele se sente preocupado por nós. Quanta paciência não tem tido Cristo por nós, quanta misericórdia não tem tido Cristo por nós. Saibamos aproveitar, irmãos, o tempo que ainda é propício para nos arrepender, confessar as nossas traições e nos entregar completamente a Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês em Jesus.
Muito obrigado, pastor Wesley, pela tua participação aqui conosco mais uma vez. Fico feliz, ao qual o irmão aí está sempre disposto a colaborar com esse departamento. Que assim possa ser todas as pessoas, quando falarmos de fazer a obra do Senhor. Que Deus te abençoe em teu ministério e que possa avançar mais e mais. Aqui, meus queridos irmãos, podemos ver como foi que aconteceu isso? Quem foi que traiu Jesus? Aqui o salmista vem dizendo que até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava. Irmãos, Jesus, ele deu oportunidade aos seus amigos, aqueles que ali estavam, para, se fosse de cometer algum erro, eles soubessem que estavam na presença de Deus. E todos eles teriam uma oportunidade de escolher o que fazer. Se fizesse o mal, que o mesmo fosse repreendido enquanto o Cristo ali estivesse. Irmãos, temos oportunidades todos os dias de fazermos isso, mas realmente estamos fazendo? Quantas vezes nós, como os discípulos do Senhor, como aqueles que se dizem ser amigos de Cristo, estamos o traindo? Irmãos, essa lição vem deixando algo claro para nós. Aqui, meus irmãos, ainda depois dessa belíssima explicação que deu o nosso pastor Wesley, quero ainda falar um pouco dessa notinha que é muito importante e diz assim: e o Salvador tinha ainda outro intuito, não privara de seu ministério aquele que sabia ser um traidor. Os discípulos não haviam entendido suas palavras quando dissera no lava-pés: vós estáis limpos, mas não todos, nem mesmo quando a mesa declara: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Mais tarde, porém, quando o sentido disso ficasse claro, eles teriam motivo para considerar a paciência e misericórdia de Deus. Meus irmãos, Cristo ele já sabia, Cristo ele já deu pistas do que iria acontecer, mas também deu oportunidade para aquele homem que ali estava se arrependesse. Deus ele usa de misericórdia, está usando neste momento por mim e por você. Por quantas vezes falamos que vamos fazer a vontade de Deus e não falamos, e não fazemos? Queridos irmãos, aproveite a misericórdia de Deus que está sobre nós e nos rendemos a Ele ainda enquanto há tempo. Que Deus nos abençoe para isso. Amém, irmãos? Vamos então ao primeiro subtítulo dessa lição, que diz assim: a caída do traidor. E a segunda pergunta diz dessa maneira: quais são as consequências de cometer atos tão covardes como os que Judas cometeu? O que diz a profecia sobre o traidor do Redentor? Meus irmãos, para nos ajudar com essa resposta, eu quero convidar nessa oportunidade a nossa irmã Valéria Gomes, esposa do pastor Wesley, para também nos ajudar. Irmã Valéria, seja bem-vinda. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Muito obrigada ao Departamento de Multimídia, um prazer participar no estudo da lição de Escola Sabatina. Que Deus abençoe a este departamento e a todos os ouvintes. Bom, a lição de hoje, lição número 12, vem falando sobre traição. Na pergunta de número 1, vem falando sobre Judas, que traiu a Cristo Jesus, vendeu a Cristo por apenas 30 moedas de prata. E a pergunta de número 2, que tem um subtítulo, a caída do traidor, e a pergunta diz assim, a primeira parte: quais são as consequências de cometer atos tão covardes como as que Judas cometeu? E a segunda parte, o que diz a profecia sobre o traidor do Redentor? As consequências de cometer uma traição são as mesmas de Judas. Fracasso, queda, tropeço. Tem um pensamento que diz que quem trai mostra bem a pobreza do seu caráter. E isso é o que demonstrava
Judas, né, tinha um caráter pobre, oscilante, não mantinha sempre os mesmos ideias, os mesmos pensamentos, oscilava sempre, né? E a profecia fala sobre Judas nos versículos de Salmos 27:2, fala que quando os malvados, meus adversários, meus amigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. O versículo de João também fala que caíram por terra. E o versículo de Mateus também fala, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Que isso? Isso é contigo? E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Parte da nota bem interessante, fala que mal avaliavam os judeus a terrível responsabilidade na rejeição de Cristo. Desde o tempo que foi derramado o primeiro sangue inocente, quando o justo Abel caiu pela mão de Caim, repetira-se a mesma história com progressiva culpa. Em todos os séculos havia profetas erguendo a voz contra os pecados dos reis, autoridades e povo, dizendo as palavras que Deus lhe dera e obedecendo à sua vontade, com perigo da própria vida. De geração para geração se estiver acumulando uma terrível punição contra os rejeitadores da luz e da verdade. Essa os inimigos de Cristo estavam atraindo sobre as próprias cabeças. Vemos que Judas traicionou a Cristo Jesus e vemos as consequências de seus atos. E muitas vezes nós falamos que somos amigos de Jesus, consideramos seus discípulos, tratamos de segui-lo, de caminhar seus caminhos, viver os seus ensinamentos. Falamos que fazemos tudo isso e que somos, mas será que estamos sendo sempre honestos com Cristo Jesus? Estamos sendo fiéis a Cristo Jesus? Temos que ter cuidado. Nós também podemos, muitas vezes, vender a Cristo Jesus e por menos de 30 moedas de prata, assim como fez Judas. Muitas vezes com nossos ídolos, por dinheiro, por poder, por vício e tantas outras coisas que nós podemos estar traicionando a Cristo Jesus. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde a manter a nossa fé firme em Cristo, não oscilar, não ter um temperamento débil e não tracionar a Cristo Jesus, muitas vezes por um preço bem menor do que fez Judas. Porque muitas vezes podemos dizer, nossa, que mal Judas, como vendeu a Cristo Jesus. Que possamos pensar e reflexionar que muitas vezes nós também podemos estar traicionando a Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Muito obrigado, irmã Valéria, pelo teu aporte mais uma vez aqui conosco nessa lição. Que Deus te abençoe ao lado do seu esposo, Clara e Pastora, e de seus filhos, para que a palavra do Senhor possa ir mais e mais à frente e que o nosso desejo esteja sempre servindo à vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, minha irmã. E aqui, meus irmãos, mais um ponto muito importante, o qual eu e você deve estar atento neste momento. E antes de qualquer coisa, meus irmãos, eu quero deixar claro para vocês, essa lição é importante. Nós sabemos que nós, como chamados a serem seguidores de Cristo, temos a responsabilidade de levar essa mensagem a outros.
Então eu te convido, queridos irmãos, compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Compartilhe esse vídeo nas tuas mídias sociais, para que assim possamos estar lembrando do legado que temos de levar a mensagem do Senhor a tantas pessoas. Pense nisso, meu querido, nesse momento e faça esse trabalho. E vou esperar ainda 1 minuto para que você possa curtir esse vídeo antes de continuarmos o nosso estudo. Amém? Opa, agora sim, depois do teu like, depois do teu compartilhamento, vamos seguir então com esse estudo que é maravilhoso. Até onde vai essas pessoas? A palavra do Senhor é bem claro, que aqueles que levantam a mão para fazer contra a vontade do Senhor, eles irão o quê? Tropeçar e vão cair. Meus queridos, possamos estar atentos nisso, porque nós temos uma grande responsabilidade agora de estarmos sendo fiéis à palavra do Senhor. Senão, irmãos, seremos aqueles que vamos tropeçar. E no momento em que vivemos, não devemos falhar neste assunto. Que eu e você possa ter o desejo de andar nos caminhos do Senhor, e estar sempre em seus pés, não só aos pés de Cristo, mas também trazendo pessoas aos pés do Senhor, meus irmãos. Aqui a palavra está sendo bem clara. Olha o que diz aqui Mateus, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Irmãos, foi triste a situação aí de Judas. E é triste a situação daqueles que aceitam andar nos caminhos do Senhor e fogem dessa oportunidade que temos de serem confirmados como filhos de Deus. Não que obras não salvem, mas aqueles que é salvo fazem a obra do Senhor. E nós devemos nos atentar a isso, meus irmãos, que muitas pessoas devem chegar aos pés de Jesus. E você é esta ferramenta que Deus está utilizando nesse momento para levar a mensagem do nosso Pai que está nos céus. Não te esqueça disso. Amém, irmãos? Vamos então à terceira pergunta dessa lição, que a mesma diz dessa maneira. Depois de iniciar a morte do Filho de Deus, qual seria o final do falso discípulo? Qual é o resultado do pecado sem arrependimento? Para nos ajudar aqui com essa resposta, eu quero ir ali, agora em Ouro Fino, com o nosso irmão Ronei, ao qual vai nos colaborar nesse momento. Irmão Ronei, é contigo. Que a paz e a graça do Senhor esteja com todo o povo reformista. Me chamo Ronei, sou do grupo de Ouro Fino e agradeço ao nosso irmão Wilton pela oportunidade que me concedeu de responder a pergunta de número 3, que diz: depois de iniciar a morte do Filho de Deus, qual seria o final do falso discípulo? Seria a morte, vida curta, suicídio. Judas se suicidou, uma morte muito drástica, porque todos, diz a segunda parte, qual é o resultado do pecado sem arrependimento? A morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando não nos arrependemos dos nossos pecados, Jesus não pode interceder por nós. Quando nos arrependemos, Ele pode interceder por nós. Então, diz a nota, Deus deu a sua palavra prova decisiva de que punirá os transgressores de sua lei. A morte do Imaculado Filho de Deus testifica que o salário do pecado é a morte, que toda violação da lei de Deus deve receber sua justa parte. Até aí Jesus pagou a culpa da lei por nós. Todo pecado, quando há arrependimento, Ele nos perdoa. Que nós possamos gravar na nossa mente, no nosso coração e nos arrepender de todos os nossos pecados. Esse é meu desejo para mim e vós. Amém. Muito obrigado, irmão Ronei, pela tua participação aqui conosco mais uma vez.
Que Deus te abençoe, não só você, mas também o grupo aí de Ouro Fino, que em breve, se Deus quiser, também aí estarei para juntos levarmos a mensagem do Senhor a tantas pessoas, como aí eu tenho certeza que estão necessitados. Em breve, irmão, estarei por aí. E aqui, meus irmãos, vamos vendo, né, de acordo aí essa terceira pergunta, o que é que acontece? Aonde vai, até onde cai aqueles que vão contra a vontade de nosso Deus? O irmão Ronê já deixou bem claro, porque o salário do pecado é o quê? A morte, irmãos. É a morte. Os seus dias serão poucos. E assim aconteceu com Judas. E assim acontece com aqueles que tomaram a decisão nos caminhos do Senhor e não querem ser perseverantes no mesmo. Que eu e você possam olhar para essa situação, irmãos, e não cometer tal infame situação contra o nosso Deus, como muitos aí estão fazendo. Olha o que diz essa notinha ainda, algo de muita importância para nós. A dádiva da vida eterna é prometida sobre a condição de salvadora fé em Cristo. O atraente poder do Espírito Santo é assinalado como um instrumento na obra da salvação do homem. A recompensa dos fiéis, o castigo dos culpados são expostos com clareza, assim como a recompensa daqueles que são fiéis são expostas para uma vida eterna com o Senhor. Também a situação daqueles que são ímpios e deixam de fazer a vontade do Senhor também serão expostas. A Bíblia contém a ciência da salvação para todos os que querem ouvir as palavras de Cristo e em prática. Irmãos, não venhamos a vacilar. O que estamos esperando? Sabemos em que tempo estamos. Não venhamos de deixar de fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe para que possamos mudar e agir de acordo à vontade de nosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Vamos então agora ao próximo subtítulo dessa lição que diz: Transferência do ofício sagrado. A quarta pergunta diz desta maneira: segundo a profecia, o que passaria se um discípulo traísse o sagrado ofício? Para nos ajudar, irmãos, com essa resposta, eu quero convidar a nossa irmã Lucimara, aí de Bahia, que vai nos ajudar. Irmã Lucimara, seja bem-vinda. Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Hoje eu estou responsabilizada em compartilhar com vocês um pouco da nossa quarta pergunta, né? Um pouco do meu entendimento referente à quarta pergunta da nossa lição. Que legal, né, gente? Que a nossa lição voltou a ser compartilhada dessa forma. Louvado seja Deus. E que os envolvidos no trabalho possam continuar sendo abençoados por Deus nesse trabalho de edificação, nesse trabalho de aprendizado, nesse trabalho de propagação do Evangelho. Eu gostaria de ler o enunciado da pergunta e diz assim: segundo a profecia, o que passaria se um discípulo traísse o seu sagrado ofício? Para a base do nosso entendimento, nós temos o capítulo 109, final do verso 8 de Salmos, e diz assim: e o outro tome o seu ofício. Então a gente já percebeu que o ofício não vai deixar de ser executado, mas que pessoas capacitadas estarão lá para desempenhá-lo. Capítulo 25, verso 28 de Mateus diz assim: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Então a gente já viu aqui que até mesmo o pouco que tem lhe será tirado e dado àquele que novamente tem se desempenhado, tem feito o trabalho solicitado por Deus. Capítulo 21, verso 40 e 41 diz, de Mateus, tá? Diz: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhes deem os frutos. Então nós vemos aqui também um reflexo do juízo de Deus, né? Outro vai ocupar o ofício, o pouco de talento que tem lhe será tirado e dado àquele que tem desempenhado conforme o mandado de Deus. E também fala que Deus vai julgar essas pessoas, né?
aqui através da parábola dos lavradores maus, no livro de Mateus. Nós vemos. E essas aplicações, a gente não deve refletir apenas para o contexto da lição, né, que está falando de um traidor. E a gente sabe que Judas, ele não desempenhou o trabalho dele, né, direito, na verdade, ele traiu o mestre. E ele era um dos 10 discípulos. Mas a gente sabe que o 12º lugar, ele não ficou vazio. Ele foi ocupado por Matias, né? E a gente vê a escolha ali no livro, no capítulo 1 do livro de Atos. E nós, hoje, somos também discípulos de Cristo. E devemos desempenhar o nosso papel. Independente de que o nosso ofício seja diretamente ligado à obra ou não, nós temos trabalho para desempenhar na obra de Deus, na obra de salvação. Nós temos sempre algo a realizar para Cristo. Se não tivermos nada a realizar, não estaremos sendo úteis. E se a gente não realizar o que Deus tem designado para nós, alguém vai ocupar o nosso ofício, alguém vai ocupar o nosso lugar. E Deus ainda cobrará de nós todas as possibilidades, privilégios e também dons, né, que Ele nos deu para a gente estar desempenhando a obra dEle, se não fizermos. Eu quero ler com vocês uma reflexão no livro Parábolas de Jesus, e é bem simples, mas também bem reflexiva, ainda sobre os talentos. E diz assim: todos têm o seu lugar no plano eterno do céu. Todos devem colaborar com Cristo para a salvação dos pecadores. Tão certo como nos está preparado um lugar nas mansões celestiais, há também um lugar designado aqui na terra, onde devemos trabalhar para Deus. Então, todos nós temos uma missão para cumprir para Cristo. Mais uma vez falando, independente do nosso ofício. Nós somos primeiramente servos e servas de Deus e devemos nos colocar no lugar de ser úteis e usado por Ele. Que Deus nos dê o dom de serviço para que a gente possa estar desempenhando a obra dEle, para que a gente possa estar desempenhando o que Ele tem solicitado de nós da maneira mais voluntária, da maneira mais amorosa, mais dedicada possível, né? Para que o nosso lugar não seja ocupado por outro. Finalizando, eu gostaria de ler o 2º parágrafo na nota complementar ainda da 4ª pergunta, e diz assim: raciocínio, esforço e talento devem ser postos em exercício, para que você possa estar preparado para graduar-se na escola do alto. E que assim a gente consiga ouvir, né, de Cristo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Todos nós trabalhamos, todos nós precisamos de algum ofício para sobreviver. Mas o principal nessa terra, a nossa missão principal de estarmos aqui neste mundo, é louvar, é engrandecer, é glorificar, é trabalhar para Cristo. Essa é a nossa missão. Esse deve ser o nosso propósito. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Lucimara, pela tua participação aqui conosco. Que Deus te abençoe sempre e que continue sendo uma pessoa que está desejosa de levar a mensagem de Deus a tantas pessoas e também está involucrada em levar a mensagem do Senhor. Que Deus te abençoe, minha irmã. Saudações a toda a tua família e os irmãos aí de Valença, Bahia. Aqui, meus queridos irmãos, a gente viu a grande responsabilidade ao qual nós devemos estar sabendo e nós devemos estar cientes, porque nós sabemos, irmãos, que o povo de Deus, no tempo do fim, ele passaria por muitas situações adversas. E sabendo, irmãos, que o povo de Deus é um remanescente, não espere você que esse número venha a aumentar com uma exponência que possamos ser comparados a outras igrejas. Mas pense, irmãos, que nós como um remanescente, se abandonarmos a fileira do Senhor, possa ter certeza que se outra pessoa vai ocupar este lugar. E que eu e você, meu querido irmão, possa estar ciente que aquele lugar que estamos na igreja não é apenas para sentarmos, mas ali é um lugar, é um posto que nós devemos ter para que outras pessoas possam estar aí ocupando lugares vazios
de pessoas que aqui passaram e deixaram de continuar fazendo a vontade do Senhor. A lição é bem clara e o ponto importante nessa lição fala sobre o egoísmo, que diz assim: o egoísmo é uma doença mal de mortal. O amor a si mesmo e a descuidosa indiferença em relação às específicas declarações do acordo entre Deus e o homem, a recusa em agir como fiéis mordomos seus, tem trazido sobre ele sua maldição. Exatamente como ele declarou que haveria de acontecer. Queridos irmãos, aqui podemos ver algo bastante interessante. Nós somos mordomos do Senhor. E um mordomo, o que deve estar fazendo? Servindo. E a pergunta que nós devemos estar pensando: será que o egoísmo está tomando conta dos fiéis nesses últimos tempos? Será que aqueles que se dizem ser mordomos de Deus estão fazendo a sua vontade? Ou o egoísmo, como diz aqui, como uma doença mal de mortal, está nos matando? Mas, irmãos, que possamos ter o desejo de entregar o nosso talento a fazer a vontade do Senhor. Não, irmão, não deixe que o teu talento seja retirado, mas multiplique-o nos caminhos de Deus. É isso que nós devemos fazer. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará com aqueles lavradores? Que o Senhor fará conosco? Estamos sendo fiéis ou o egoísmo está sobressaindo sobre nós? Vamos a mais uma pergunta dessa lição, que assim diz: quão severa seria a maldição por tal traição? Pergunta de número 5. Vamos, para nos ajudar com essa resposta, convidar aí o nosso irmão Nailton, ali de Capela. Irmão Nailton, mais uma vez que Deus te abençoe e seja bem-vindo. Colabore conosco neste momento. Olá, graça e paz seja com todos. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e nessa oportunidade fiquei com a responsabilidade da 5ª pergunta da nossa lição de Escola Sabatina. E a nossa lição vem falando sobre traição, não é isso? E a 5ª pergunta está se referindo a qual seria ou qual foi, mas na verdade a pergunta é quão severa seria a maldição por tal traição. Então, como nós sabemos, toda traição tem suas consequências, toda traição acarreta maldições, pois a traição nunca foi e nunca será parte da vontade de Deus, a questão de traição. Então, a traição acarreta algumas consequências, tende a trazer algumas consequências para o traidor. E nesse caso em especial aqui, nós estamos falando de uma traição que foi contra o próprio Filho de Deus, contra o Salvador da humanidade, contra Jesus Cristo. E nós podemos acompanhar aqui onde Jesus foi traído por um dos seus amigos, né? Onde Jesus dava grande confiança, onde Jesus tinha como seu discípulo, mas foi traído assim por Judas. E quão severa seria essa maldição? Então, como fala aqui no livro de Atos, no versículo 1 e o 19, fala que, no 18, fala que, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas suas entranhas se derramaram. Então, ali, Judas, depois, pelo peso na consciência, do remorso ali, pela traição cometida, fala que ele tentou devolver as moedas ao templo, aos que haviam tramado também com ele ali o acordo, e eles disseram que não, você agora já fez, então que tenho mais eu com isso? E agora, ainda mais, lançou uma responsabilidade, um peso na consciência dele, e ele preso por aquilo, sentido por aquilo agora, pelo peso do que ele havia cometido, ele acreditou em si
de que para ele não havia mais solução, e ali diz que ele se suicidou, né? Então, cumprindo também a profecia que havia falado a respeito de que iria acontecer também, e que o dinheiro pelo qual ele traiu Jesus não teve para ele valor algum, não teve benefício algum para ele, porque era um valor mínimo também, e mesmo se fosse um valor alto, não haveria mais também resultado positivo para ele. Por quê? Porque ele havia traído o Filho de Deus, havia traído aquele que veio para salvar toda a humanidade, inclusive ao próprio Judas, né? Então, ali aconteceu de que ele foi enterrado num campo, nesse campo que foi comprado, que chama-se Aceldama, ou campo de sangue, também conhecido. Então, o resultado não foi positivo para Judas devido à sua traição. Então, nenhuma traição vai ter resultados bons. Por mais que às vezes não tenha resultados imediatos, consequências imediatas, mas nenhuma traição é benéfica, porque na traição envolve várias outras coisas, inclusive muitas vezes envolve mentira, envolve falsidade. Então, nisso aqui, Deus não aprova. Então, essa foi a maldição recaída sobre a vida de Judas ali, Judas Iscariotes. Então, agradeço assim a oportunidade por mais uma lição. Deus possa abençoar a todos vocês. Muito obrigado, irmão Nailton, pelo teu aporte, por mais uma vez aqui estar conosco, colaborando nesse trabalho. Um jovem que tem muito aí a oferecer nos caminhos do Senhor. Que o Espírito Santo esteja sobre ti, meu querido, e possa aí fazer de você um mordomo mor, servindo fielmente à vontade de nosso Deus. Que Deus te abençoe, não só a você, mas também a todos os nossos irmãos aí da Igreja de Capela. Que Deus os abençoe sempre. Meus irmãos, aqui a gente está vendo a situação da maldição que vem sobre aqueles que traem o seu grande ofício, a sua grande responsabilidade que temos para o nosso Senhor. O irmão Nailton deixou bem claro, e assim diz o texto: ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Meus irmãos, aqui vem uma continuação, né, do que Lucas está falando, do que aconteceu com Judas. Em um relato fala que ele se enforcou, em outro relato mostra que não foi só ele se enforcar, mas que foi arrebentado-se ao meio e todas as suas entranhas foram abertas. E o lugar onde ele ficou, ou aquilo do que ele ganhou por ter feito, foi comprado um lugar, e este lugar foi feito como um terreno baldio, onde se jogava lixo, onde se jogava cadáveres. Irmãos, a situação é triste, é terrível, daqueles que traem a vontade do Senhor. E aquele lugar onde teve o batismo, foi batizado pelo nome de campo de sangue, porque pelo sangue inocente ele foi comprado. Aqui diz: e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. Tome outro o seu bispado. Irmãos, são textos fortes, ao qual nos abre os olhos para entender o que nós devemos estar fazendo e também o que nós devemos estar atento para não fazer. Ainda diz um pouco dessa nota, o qual vou ler para vós, que diz assim: que importa? Isso é contigo. Diz mais: eles tinham Jesus em seu poder e estavam decididos a mantê-lo seguro. Judas, vencido pela angústia,
arrojou o dinheiro que ele agora desprezava aos pés daqueles que o assalariaram, e com aflição e horror foi enforcar-se. Duro esses textos para o que nós estamos estudando, mas isso é muito necessário, irmãos, porque nós podemos estar cometendo os mesmos erros se não estivermos atentos ao que nós devemos estar fazendo, se nós não formos fiéis à vontade do Senhor. A gente sabe que todos aqueles que põem a mão no arado e olha para trás, o arado sai o quê? Do seu caminho. E esse serviço é jogado por terra. Que nós não venhamos agir dessa maneira, irmãos. Que possamos hoje estar firmes nos caminhos de Deus, prevalecendo em sua santa vontade. Amém, irmãos? Então vamos agora à sexta pergunta dessa lição, que a mesma diz assim: como essas ações horríveis podem ser explicadas, considerando que Jesus era totalmente inocente? Para nos ajudar com essa resposta, eu quero convidar mais um pastor. O pastor agora, Silas Teixeira, ali de Portugal, que vai colaborar conosco. Pastor Silas, é contigo. Que a paz e a graça de Deus seja com todos os meus irmãos e irmãs do Brasil. Mas não apenas do Brasil, porque eu sei que há muitos irmãos de Portugal, de Angola, de Guiné, de Moçambique e muitos outros países de fala portuguesa, que também com muito gosto assistem a esta programação, que é realizada e efetuada pelo Departamento de Multimédia do Campo do Brasil. É com muito prazer estou aqui novamente convosco para poder colaborar. E a mim foi então dirigida a pergunta número 6. E realmente, irmãos, estas ações horríveis, é difícil encontrarmos uma explicação, porque como é que uma pessoa tão boa, com uma personalidade e com um carácter tão perfeitos, sempre disposto a ajudar, a colaborar, pode ser odiado desta maneira? Assim que é um pouco difícil nós conseguirmos encontrar uma explicação do porquê de uma pessoa, porque logicamente não há explicação para isso, mas infelizmente o pecado torna isto possível. E então há uma explicação que se baseia em que as pessoas que estavam dominadas, corrompidas pelo pecado, ao verem esta vida perfeita de Jesus, o seu carácter perfeito, as suas ações, era um constante juízo para a vida deles. Ao analisarem-se a eles próprios, ao verem aquele ser perfeito, eles não conseguiam estar perto dessa luz, eles odiavam essa luz. É curioso porque Ellen White escreveu que Jesus veio para salvar a raça humana, mas infelizmente a raça humana apenas o suportou durante 3 anos e meio. Ou seja, que foi durante o período do ministério de Jesus, porque o seu carácter, a sua obra foi tão perfeita, foi tão boa, que era uma constante rejeição, uma constante admoestação para aquelas pessoas que viviam em pecado. E então não conseguiam conviver com essa luz. E optaram então, infelizmente, em vez de tentar transformar a sua vida de trevas para a luz, eles optaram, infelizmente, por sacrificar, por matar a Jesus, por tentar apagar essa luz. Isto para nós, irmãos, deve servir como um exemplo, porque se nós realmente queremos estar no céu, nós teremos que passar por isto. Nós teremos que ser odiados, não digo por todos, porque ainda há povo de Deus na terra, mas pela esmagadora maioria. Temos de chegar a este momento, a esta altura em que seremos odiados por todos. E lhes digo uma coisa, irmãos, se chegarmos a este ponto de sermos odiados por todos, não será uma altura para nós estarmos pesarosos, por nós estarmos sofredores, por nós analisarmos a nossa vida e perguntarmos o porquê de tanto ódio. É sim uma altura para nós estarmos gozosos e alegres, porque sabemos que a nossa salvação está próxima. Se temos o mundo contra nós, é porque estamos a fazer as coisas bem. É porque o Senhor nos está a abençoar. Portanto, quero o nosso Pai Celestial ajudar-nos a termos um carácter perfeito, este carácter de Cristo, para termos uma repreensão para os outros, não porque nós sejamos melhores que os outros, mas porque as pessoas veem Cristo agora em nós. Esse tem que ser o nosso fundamento. As pessoas têm que olhar para nós e ver esta pessoa é diferente. Há algo nela que, não sei, há algo nessa pessoa que é diferente de todo o mundo. Eu quero ser como essa pessoa, eu quero conhecer como é que ela, no meio de tantas dificuldades, consegue estar bem, consegue estar feliz.
Eu quero ser como ela. Eu quero conhecê-la e quero conhecer o seu Deus. Então que o Senhor nos ajude a termos um carácter ao tal ponto louvável pelo céu, mas também pela terra, para que as pessoas queiram conhecer o nosso Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude e que no meio de tantas provas e ao sermos alvos de ódio, que possamos também contemplar o nosso Salvador Jesus Cristo, que passou por tudo isso, conseguiu suportar a prova e agora está no céu, clamando por nós, esperando por nós, atuando e intercedendo por cada um de nós, para que o nosso carácter também possa ser transformado. Assim que, como diz a Bíblia, que nós somos transformados pela contemplação. Que contemplemos Cristo, irmãos, na nossa vida, para sermos transformados e dessa maneira sermos alvo do ódio aqui na terra, mas alvo do amor de Cristo. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Muito obrigado, Pastor Silas, pela tua presença aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe, meus irmãos, e faça das tuas palavras as minhas. Que essas mensagens possam chegar aí a todos os países da língua portuguesa e que todos possam ser beneficiados com essa mensagem que é de suma importância para o tempo em que estamos vivendo, para que depois não venhamos dizer que não sabíamos dessas coisas ou possamos tentar nos desculpar diante da presença do Senhor. Que Deus nos abençoe a entender a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe também, pastor, pela tua resposta. E aqui ficou bem claro, irmãos. Será que tem como explicar essa situação? O pastor Silas já foi enfático em nos dizer que essa situação para Jesus não foi fácil, irmãos. Não é fácil, porque ele veio e deixou tudo por cada um de nós. E o que é que nós estamos fazendo a respeito dessa maravilhosa bênção que está sobre nós? Por muitas vezes estamos jogando fora. Estamos trocando pelo um punhado de farinha, pelo um punhado de coisas sem interesse, que acabam-se de uma hora para outra. Ao abrir de uma mão, tudo pode ir embora. Irmãos, a mensagem está sendo clara para todos. O Senhor está sendo misericordioso conosco. E o que nós vamos fazer de agora em diante? As palavras do Senhor estão vindo, irmãos, sem mais explicações. O Espírito Santo está trabalhando com mão forte sobre aqueles ao qual tem a vontade de servir verdadeiramente ao Senhor. E aqui está a nossa oportunidade de nos entregarmos a agir da melhor maneira possível, meus irmãos. Temos essa oportunidade em nossas vidas. O que vamos fazer? Vamos agora, irmãos, a seguir estudando a lição. E agora chegamos na última pergunta dessa lição, que assim diz: ainda que muitos tenham rejeitado Jesus como o verdadeiro Messias, em que posição exaltada o colocou o Pai? Para nos ajudar aqui com essa resposta, vamos ali mais uma vez à minha Bahia. Agora em Vitória da Conquista, com nossa irmã Neuza, que vai colaborar conosco o seu pensamento. Irmã Neuza, é contigo. Paz e graça vos sejam multiplicadas. Sinto-me feliz por estarmos de volta com o estudo da lição da Escola Sabatina. Graças a Deus por isso, né? Muito obrigada, irmão Hildo, pelo convite. E essa lição está tão tocante esses relatos da vida de Jesus, que mexe muito com o nosso emocional, né? Então, nós estamos estudando sobre Jesus em profecia e símbolos, né? E é um assunto bem profundo, né? Conta a maior parte da vida de Jesus aqui na Terra, e isso faz com que nos tornamos, às vezes, sensíveis, né? Nosso emocional. E quando viajamos na sua trajetória de vida, nos fazem chorar quando aprofundamos na linha do tempo que Jesus viveu aqui na Terra, né? E eu, ultimamente, estou muito fraca. Semana passada, na terceira pergunta, eu me emocionei quando eu vi o que Jesus passou, né? Naquela terceira pergunta ali, analisando, e me fez chorar. Bom,
Hoje eu estarei respondendo a 7ª pergunta também. Tá uma pergunta assim que ela está bem profunda também na resposta, nesse texto aqui, né? A gente, se for analisar o que Jesus passou aqui, sendo tão rejeitado, né? Tanto convite Jesus fez e foi rejeitado, né? Mas vamos ver aqui o que diz a 7ª pergunta, né? Rejeitado e logo aceito. A pergunta diz assim: ainda que muitos tenham rejeitado Jesus como o verdadeiro Messias, em que posição exaltada o colocou o Pai? Em Salmo 118, diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Isaías 28:16 diz: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Bom, o texto inspirado completa da seguinte forma: para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, Cristo é uma rocha de escândalo. Mas a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Como a pedra rejeitada, Cristo, em sua missão terrestre, suportara desdém e maus tratos. Foi desprezado e o mais indigno dentre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Mas aproximava-se o tempo em que ele seria glorificado pela ressurreição dentre os mortos, seria declarado Filho de Deus em poder. Em sua segunda vinda, seria revelado como Senhor do céu e da terra. Os que se achavam então prestes a crucificá-lo reconheceriam sua grandeza. Perante o universo, a pedra rejeitada se tornaria a principal pedra de esquina. Então, voltando à pergunta: ainda que muitos tenham rejeitado Jesus como o verdadeiro Messias, em que posição exaltada o colocou o Pai? Deus colocou Jesus na posição de pedra principal, a pedra angular, a fundamental. Por quê? Sem Jesus nós não somos nada. Jesus foi a pedra que os edificadores rejeitaram e depois nem puderam concluir a obra, né? Porque faltou a pedra fundamental. Então, para vivermos aqui na terra, é fundamental que tenhamos Jesus como a pedra principal. Jesus, se formos analisar a sua trajetória de vida, né? Nós podemos notar que ele sempre foi rejeitado por muitos. Até mesmo quando estava prestes a nascer, não havia lugar para ele para que fosse acolhido no seu nascimento. Seus irmãos, por parte de José, não o aceitavam. Sim. Então, desde o início do seu ministério, Jesus encontrou oposição das autoridades do seu povo que quiseram matá-lo. Em Nazaré, foi rejeitado pelo povo no meio que tinha crescido. Então, no meio que Jesus viveu, aquele povo, eles rejeitavam Jesus como seu Salvador também. E Jesus, ele não teve o apoio de ninguém na sala de audiência para depor a seu favor, né? Até mesmo os discípulos que estavam sempre ao lado de Jesus, aqueles que eram considerados como sendo da família, na hora fugiram. No entanto, Jesus ficou só, né? Sempre foi rejeitado. Ele foi rejeitado de modo absoluto. E ainda hoje, como no passado, muitos ainda estão rejeitando a Jesus como seu Salvador. Por que estão rejeitando? Você faz o convite, você entrega um folheto, você convida para vir assistir um culto, você faz de tudo para a pessoa aceitar Jesus, fala que Jesus morreu por ele, e eles continuam com o coração endurecido, né?
Então, Jesus, ele está sendo rejeitado ainda. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos vocês que estão assistindo esse estudo, seja você já que tenha aceito Jesus ou não, aceite o convite hoje, porque ele diz, Jesus está convidando você. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Portanto, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém. Esse é o meu desejo para mim e para todos vocês. Amém. Muito obrigado, irmã Neuza, pela tua participação aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe não só a você, mas todos aos irmãos aí de Vitória da Conquista, teus familiares, para que possam aí estar firmes, levando aí a mensagem do Senhor aonde quer que a gente esteja. Que Deus te abençoe, minha irmã. E aqui, meus irmãos, mesmo depois dessas maravilhosas respostas, mesmo o homem não dando valor à palavra do Senhor, mesmo nós falhando por muitas vezes, o que foi que Deus fez? Aonde Deus exaltou Jesus? Olha o que diz a palavra: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Olha, meus irmãos, Deus, na sua maravilhosa bênção, Ele exaltou mais uma vez a Cristo Jesus. E quer te exaltar, meus irmãos. Se agirmos nos caminhos do Senhor, se aceitarmos o trabalho que Jesus fez, nós também seremos honrados. O que é que nós vamos fazer? Queridos irmãos, temos oportunidades e essas oportunidades têm que ser aproveitadas. Temos oportunidade de hoje, com esse maravilhoso estudo, ter o desejo de compreender mais a palavra do Senhor e mais uma vez tomar uma decisão em seus pés. Que Deus nos abençoe para isso. E aqui finalizamos mais uma lição de Escola Sabatina. Mas antes disso eu gostaria de agradecer a cada um dos irmãos que até aqui ficaram conosco. Continue levando essa mensagem a outras pessoas e, em particular, agradecer aos irmãos que ajudou nos problemas técnicos que tivemos para solucionar e voltarmos a fazer esse trabalho. Eu não posso agradecer aqui nome por nome, mas Deus sabe de todas as coisas e que suas bênçãos possam estar sobre cada um de vós. Irmãos, te esperam para a próxima oportunidade. Vamos nesse momento agradecer mais uma vez ao Senhor. Pai Santo que está nos céus, obrigado, Pai, por essa rica oportunidade que nos concede mais uma vez. E aqui podermos estar compartilhando um pouco da Tua palavra e que essas palavras possam ser de bênção em nossas vidas, que possamos permanecer em Teus caminhos, fazendo a Tua santa vontade. Dai, Pai, a Tua direção a cada um dos nossos internautas e que Tua palavra possa chegar a lugares que nós não conhecemos, mas que possa ser aí em terras boas, para que a Tua semente possa ser multiplicada. É o que eu te peço nessa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Até a próxima oportunidade, queridos irmãos.